Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa obra que chegou para provocar. Líder ético do filósofo Chico Assis. O nome é tudo junto mesmo, e o subtítulo já dá o recado: o líder acima da moral. A proposta do livro é questionar uma coisa que parece muito óbvia, né? Para ser um bom líder, é só seguir as regras? E se a resposta para isso for um sonoro não? Olha, todo líder conhece bem essa tensão. De um lado tem o que as regras permitem, o que a cultura da empresa aceita, mas do outro fica aquela vozinha interna, sabe? Sussurrando que talvez o caminho certo seja outro. É exatamente nesse espaço de desconforto que a ideia central do livro começa a nascer. Essa citação logo da introdução já define o tom da conversa. O livro não é um manual de boas maneiras corporativas. Ele pergunta se a gente está disposto a ser ético de verdade, mesmo quando isso custa caro. A questão então não é sobre imagem, mas sobre ter a coragem de bancar as consequências de uma escolha difícil. Então, por onde essa análise toda começa? O livro aponta para o que ele chama de a confusão do líder. A tese é que a liderança de hoje comete um erro fundamental. Confunde estar em conformidade com as regras, o famoso compliance, com ter um julgamento ético de verdade, um julgamento genuíno. E essas são as perguntas que a gente mais ouve por aí, né? Isso é permitido? É aceitável? Ah, mas todo mundo faz. São perguntas que procuram segurança lá fora, que ficam só na superfície das regras e dos costumes. Elas foram criadas para trazer conforto, não necessariamente para encontrar o que é justo. E aqui está o pulo do gato do livro. A pergunta mais importante de todas: isso sustenta o bem comum? Essa quase nunca é feita. O autor argumenta que essa inversão de prioridades não é um acaso, mas sim um sintoma de como a gente perdeu a clareza sobre o que realmente importa. Para a gente entender a raiz dessa confusão, o autor propõe uma coisa muito interessante: desatar um nó de conceitos. Ele diz que nós usamos três palavras, ética, moral e nomos, como se fossem sinônimos, mas na verdade elas representam forças bem diferentes. Vamos entender essa distinção. Primeiro, a moral. Pensa nela como se fosse a voz do grupo. São os costumes, os valores que a gente absorve, o famoso sempre foi assim. A moral é o que a nossa comunidade, o nosso time, espera da gente. Ela é super útil, claro, mas o perigo é que ela é relativa. Ela muda de lugar para lugar. Depois, a gente tem o nomos. Se a moral é o costume, o nomos é o manual de instruções, é o preto no branco. São as leis, os regulamentos, as políticas internas da empresa. Ele traz ordem, clareza. Só que a armadilha dele é fazer a gente acreditar que tudo o que é legal é necessariamente ético. E a gente sabe que não é bem assim. E, finalmente, lá no nível mais profundo está a ética. Ela não é a voz do grupo, nem o manual de regras. A ética é a nossa bússola interior. É a reflexão filosófica sobre aquilo que sustenta o bem comum. Coisas como dignidade, justiça. A ética não dá respostas prontas, ela exige que a gente pense. O ponto crucial do livro é que existe uma hierarquia correta entre essas três coisas. A ética dá o fundamento, a moral orienta o dia a dia e o nomos regula as ações. O grande problema da liderança moderna, segundo o autor, é que nós invertemos essa ordem. Colocamos as regras e os costumes acima da reflexão sobre o bem comum. Mas como essa inversão aconteceu? Foi um erro de agora? O livro argumenta que não. Para entender como essa clareza se perdeu, a gente precisa fazer um pequeno desvio na história, porque essa confusão tem raízes muito profundas na evolução do pensamento ocidental. A origem do problema pode ser rastreada lá atrás. Na Grécia Antiga, existia uma distinção super clara entre esses conceitos, mas a confusão começou de verdade em Roma, quando o pensador Cícero foi traduzir o pensamento grego para o latim. Nesse processo, conceitos que eram distintos acabaram sendo misturados, e essa bagunça semântica foi herdada por nós e dura até hoje. E aqui está o ponto exato da fratura. O conceito grego de ethos, ele falava do caráter, da fonte interior do nosso julgamento. Quando isso foi traduzido para o latim como moralis, a palavra passou a significar hábito, o comportamento exterior que é aceito. A ênfase mudou de uma forma sutil, mas decisiva, de quem a pessoa é para como a pessoa se comporta. A consequência dessa mudança foi gigante. O resultado foi um deslocamento fundamental. A bússola interior, aquela que nos ajuda a achar o norte em qualquer situação, foi trocada por um mapa de comportamentos aceitáveis, um mapa desenhado por outros. E o mapa, como a gente sabe, só funciona em territórios que já são conhecidos.
Ok, mas como é que essa diferença entre bússola e mapa funciona na prática? Para testar esses conceitos, o livro nos joga direto no fogo, apresentando dilemas da vida real que colocam à prova a fibra de um líder. Vamos analisar um caso que o livro apresenta. Uma enfermeira atende um fugitivo que está ferido. Ele implora para não ser entregue à polícia, porque a filha pequena dele está em estado grave no mesmo hospital e o único desejo dele é poder se despedir dela. O que essa enfermeira deve fazer? O que torna esse dilema tão poderoso é que não há uma escolha entre o bem e o mal. É uma colisão de valores. De um lado, o dever profissional, a regra. Do outro, a compaixão humana, a dignidade de um pai. É a regra contra o bem maior daquele momento específico. E é aqui que a teoria encontra a vida real. Qual é o fundamento para tomar uma decisão quando as regras não dão conta? Quando o manual e os costumes ficam em silêncio, onde um líder encontra o seu norte? A resposta do livro é clara: na ética, na bússola interior. Isso tudo nos leva à escolha final. O que, afinal, significa ser um líder ético? O livro deixa bem claro que não se trata de um caminho fácil. É um caminho exigente que não promete conforto, mas sim coerência. E aqui está uma das ideias mais fortes da obra. Ser um líder ético não se define por nunca errar, mas por nunca, jamais, terceirizar a própria responsabilidade. É a recusa em se esconder atrás de desculpas como eu só estava cumprindo ordens ou estava no regulamento. A autoria da decisão é sempre pessoal, é intransferível. Essa citação final amarra toda a proposta. A ética não é um seguro contra o fracasso. Uma decisão ética pode sim levar a um resultado ruim. O que ela protege não é o resultado, mas a nossa coerência interna. Ela protege o líder da desintegração do próprio caráter. No fim das contas, ser um líder ético se resume a uma disposição: a de viver por critérios que não mudam conforme a conveniência do momento. É ter uma âncora num oceano de pressões, uma base sólida no mundo que parece cada vez mais líquido e instável. E assim, o livro termina nos deixando com uma pergunta que ecoa muito além da última página. Nas nossas decisões, aquelas que realmente importam, o que de fato está orientando a nossa bússola? A resposta a essa pergunta define não apenas o tipo de líder, mas, no fundo, o tipo de pessoa que cada um de nós escolhe ser.